Conversas Maduras, com Stefan Ligotti. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas Maduras. Eu sou Stefan Ligotti, estrategista de marca pessoal, mentor de carreira de profissionais maduros e palestrante especialista em mercado da longevidade e diversidade geracional. Você já sabe, mas não custa lembrar. O podcast Conversas Maduras é sobre carreira na maturidade e temas relacionados ao aumento da longevidade. Se você tem mais de 40 anos e quer conhecer histórias inspiradoras de profissionais maduros, fica por aqui, porque esse podcast é para você. O Conversas Maduras é uma realização da Maduridade, a minha empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, e tem o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber a minha amiga Laira Seus. Ela é uma profissional de RH com mais de 30 anos de experiência de mercado, seja como executiva de RH, empreendedora, consultora, palestrante, né? E hoje ela está à frente da área de gestão de pessoas do sistema Fiergs. Laira, vou pedir que você mesmo se apresente. Quem é a Laira Seus? Olá, Stefan, tudo bem? A Laira Seus é uma profissional de recursos humanos, acima de tudo, uma profissional de pessoas, né? Eu gosto muito de trabalhar na área de RH porque a gente trabalha com gente, né? Então, eu tenho mais de 30 anos, como tu citou, na área de RH. Tem uma particularidade, eu comecei na área de departamento pessoal. Então, comecei em legislação trabalhista, departamento pessoal, depois eu assumi os outros subsistemas de RH. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em varejo, trabalhei em supermercado, trabalhei no supermercado do Sul, que do Sul sendo o último pouco preço, né? Eu lembro do Sul. Alguns lembram ainda. Trabalhei na Alvebra, trabalhei na Telefônica, Vivo, né? 16 anos na Vivo. E depois que eu saí, então, eu fui empreender, criei o RH de aluguel, que está ativo ainda hoje com algumas parcerias que têm me ajudado nas horas vagas, né, fora do meu horário de trabalho comercial, que eu tenho ele hoje comprometido. Eu atendo também nosso hub de serviço do RH de aluguel e na gestão, né, então recebi esse convite para voltar a ser executiva de recursos humanos numa entidade que eu sempre admirei muito. E acabei aceitando por ser um sonho de carreira. Então, eu pretendo terminar a minha carreira de executiva de RH na Fiergs. Que bacana, que bacana. Laira, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do Conversas Maduras, que é uma pergunta exatamente para desmistificar o tabu em torno do envelhecimento. Qual é a tua idade, Laira? Eu fiz 60 anos em novembro, então hoje eu estou nos 60 mais. Tá nos já 60. Posso parar naqueles lugares lá no estacionamento. Mas está usufruindo desses lugares? Porque eu conheço pessoas que estão na faixa dos 60 anos que não utilizam porque acham que são muito jovens para utilizar aquilo ali. Não, se tem disponível, por que eu não vou utilizar? Né? Então, perfeito. Eu não tenho nenhum problema de utilizar. Adoro quando eu chego, principalmente no shopping, supermercado, aquelas vagas bem pertinho da entrada. Adoro. Sim, né? Tem o direito, né? Enfim. Eu só não gosto daquelas figuras que tem ainda do idoso. Com aquela bengalinha. Com aquela bengalinha, né? Ainda bem que hoje a maioria dos lugares já mudou e já tem uma imagem de uma pessoa, né, ereta, né? O idoso que eu acho que isso já caracteriza, né, um pouco do nosso olhar evolutivo em relação a isso, né? Perfeito, não? E sinceramente, uma pessoa hoje na faixa de 60 anos, ela está em plena atividade, né, Laira? Você é a prova viva aí disso aí, né? E aquela imagem é extremamente preconceituosa ainda por cima, né? E aos poucos realmente a gente começa a perceber que há essa mudança da imagem ali, né, das vagas de idoso. Mas, Laira, começando o nosso papo aqui, né? Depois de 30 anos de mercado aí, atuando na área de recursos humanos, quais foram as principais, ou quais são as principais mudanças aí que você está observando, né, ou que você observa nesse tempo todo nas pessoas e nas empresas, na comparação com o início da tua carreira, né? Ficou bem mais complexo, né? Sim,
Eu acho que, na verdade, defina a complexidade. Né, Steph? Porque quando a gente fala ficou mais complexo, eu não sei o quanto a gente está falando de complexidade ou de evolução, né? Porque eu costumo dizer, eu sou uma pessoa apaixonada pelo tema de tratar a humanização nas relações de trabalho. Nas relações em geral, mas né, onde eu atuo nas relações de trabalho. Certo. Então, eu vejo que quando eu comecei minha carreira, e eu tenho que atualizar esse número, né? Porque eu te escutando 30 anos, não, são 40 anos, né? Olha, 40 eu trabalhei, eu comecei a trabalhar antes dos 20, né? Eu comecei a trabalhar com 17, assim, oficialmente, fazendo estágio e tal. Já são 40. Né? Na verdade, trabalhar mesmo, eu tive uma infância dura, eu trabalhava bem antes, né? Ajudando a minha mãe com até lavar roupa para fora, assim, ajudava para ganhar dinheiro para casa. Então, acho que desde 9, 10 anos, isso já é uma coisa que já mudou muito, né? Mas lá atrás eu fiz e eu acho que isso ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas a gente vivia, né, lá atrás, nesse começo de carreira, algumas coisas que hoje não são aceitáveis, né? Sim. Então, não se falava também de pessoas com mais de 60 anos estarem trabalhando, né? A gente tinha a ideia de que eu iria entrar numa empresa e o sonho de todo mundo era entrar, assinar a carteira, né? Que hoje a gente nem assina mais, porque nem tem mais a carteira física, mas assinar a carteira e se aposentar. Esse era o maior sonho de consumo e era vergonha tu ficar pouco tempo nas empresas, né? Eu lembro que lá atrás o meu pai trabalhou num frigorífico em Pelotas, eu sou pelotense. Você é de Pelotas. Né? Sim. E o meu pai, quando ele foi desligado, por conta de crise, mas para ele aquilo foi o fim do mundo. Ele tinha vergonha das pessoas, porque ele tinha sido desligado. Né? Então, começando por aí, né? Então, a gente tinha essa ideia de que a pessoa, na minha idade, hoje, não estaria no mercado de trabalho, né? Estaria lá com seu pijaminha, no máximo cuidando dos netos, fazendo bolo em casa. Exatamente. E o homem, né, de pijaminha, com jornal, quem tivesse condições, mas não se tinha essa. Então, acho que essa é a maior mudança que a gente traz hoje, que primeiro, a gente não entra nos lugares para se aposentar. Sim. E, porque mesmo a gente não vai conseguir se aposentar, não, né? Inclusive, às vezes é um problema também você olhar para uma pessoa assim, nossa, mas você está há 10 anos na mesma posição. Isso é um problema. Exatamente. Né? Principalmente para um profissional maduro, né? Claro. Eu, como mentor de profissionais maduros, eu vejo muitas vezes assim, o profissional está ali há 20 anos, né? Às vezes, desses 20 anos na empresa, uns 15 na mesma posição, aí ele é demitido e ele perde o chão, né, Laira? Exatamente. Isso é bastante comum. E principalmente profissionais que vêm de uma batida assim, anterior dentro dessa linha. Eu entrei e a gente... Eu acho que eu li, eu não lembro se foi nos teus posts, porque eu sou fã, né? Muito obrigado, Laira. Eu te acompanho no LinkedIn, eu leio... Mas alguém falando, assim, desses conceitos, né? Do que é a experiência. Porque, às vezes, quando a gente está avaliando alguém, um perfil, uma pessoa entra em uma empresa e ela fica 15 anos, então ela tem 15 anos de experiência. Aí tu vai comparar com outra pessoa, mas esse aqui é menos experiente nessa atividade, porque a pessoa tem 1 ano, 2 anos. Mas esse que entrou há 15... Daqui a pouco ele está há 14 anos fazendo a mesma coisa. Quem é que diz que ele tem 15 anos de experiência? Né? Ele tem 1 ano de experiência. E, na verdade, ele segue repetindo o que ele sempre fez. Quando, às vezes, a gente olha daí alguém que tem menos anos de experiência, mas tem muito mais conteúdo, conhece mais, porque veio mudando e adquirindo outros conhecimentos. Boa provocação. Laira, eu queria tocar num outro tema agora, que é um paradoxo que a gente vê no mercado de trabalho. Né? A gente vê muitos recrutadores, muitos gestores, né, dizendo que tem uma grande dificuldade de contratar pessoas. Né? E enquanto isso, tem muitos profissionais, principalmente acima dos 50 anos, que reclamam da dificuldade de se recolocar, de conseguir um emprego. Né? Na tua opinião, assim, o que explica esse paradoxo? São as empresas que estão exigentes demais ou os profissionais que estão pouco qualificados? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, eu acho que tem mais de um olhar, né? A gente tem
diversas situações que ocorrem. A gente tem preconceito, né? Tem a preconceito. maioria, né, dessa exclusão dessas pessoas dos processos de seleção, eles passam por preconceito. E aí falam, às vezes, mas no nosso processo de recrutamento passa por inteligência artificial, então não tem esse olhar. Mas mentira, né? Quem é que coloca os critérios lá para a inteligência artificial fazer Exatamente. a inclusão ou a exclusão daquele perfil, né, na triagem do currículo? Então, começa muito por aí, que antes, quando eu comecei a selecionar, e quando, né, tu provavelmente fez muita entrevista também, a gente olhava o currículo e, às vezes, tinha algum gap, alguma coisa, mas tinha alguma coisinha ali naquele currículo que nos chamava a atenção, da experiência daquela pessoa, da empresa que ela tinha passado, e hoje isso não acontece mais. Por quê? Porque tu define lá, e principalmente, né, empresas que têm recrutadores mais jovens, né, eles mesmos são os primeiros a excluir os profissionais mais maduros do processo de seleção. Mas não só eles, não vamos culpar só eles. Não são só eles. Não são só eles. Mas essa é uma situação que eu escuto muito isso. Assim, olha, eu fui para um processo seletivo e a primeira entrevista era com uma menina que tinha idade para ser talvez até minha neta. Né? Será que não é o caso de encostar junto uma recrutadora mais experiente, junto com a recrutadora mais jovem, ou recrutadora, enfim? Eu acho que isso pode ajudar, mas também se a gente, quem está fazendo a gestão dessa recrutadora, sim, orientar de uma maneira, né, mais assertiva, menos preconceituosa. Perfeito. Porque vamos lá, né? Assim, a gente tem grandes medidas, a não ser das startups, das empresas de tecnologia, mas as outras, né, empresas, quais as grandes empresas que não têm no seu board, né, o nível de C-level, né, o CEO, o financeiro, pessoas que têm mais de 60, 70, quiçá 80, né? Sim. Os fundadores, as pessoas que estão lá na empresa. E esses são os primeiros a querer tirar as pessoas maduras do processo. Exatamente. Então, a gente sabe que isso... algo impressionante. A gente está falando de cultura. Sim, de cultura. De cultura. E se isso culturalmente acontece, e eu tenho isso descendo desde esse nível mais da alta gestão, óbvio que o recrutador vai dizer assim, não, né? Não posso contratar uma pessoa mais velha porque o meu CEO não aceita, né? Então, passa por isso. Então, essa mudança de cultura, a gente tem uma tendência, às vezes, a culpar aquele jovem que está ali fazendo o processo, mas ele muitas vezes ele vem com uma orientação de alguém que está acima dele. Se ele tiver uma orientação, se eu tiver uma recrutadora, perfeito, que eu orientar ela para que ela faça aquele processo de seleção sem preconceito, e ela vai entendendo que aquilo é uma coisa normal na empresa, e que a gente tem na Fiergs profissional contratado com 85 anos. Olha só que legal. Eu tenho professora que trabalha na área da educação, que foi contratada há pouco tempo, que tem 85 anos. Eu tenho enfermeiros. Eu tenho outro dia, contratamos com mais de 70 anos. Então, assim, e os recrutadores são todos jovens. E é importante esse tema que você tocou aí, Laira, porque, assim, muitas vezes, né, quem leva a culpa é o recrutador, é o RH. Uhum. Mas muitas vezes o preconceito de idade está no gestor da vaga, né? Com certeza. Esse ser que a gente não sabe muito bem quem é, né? Uhum. Do como é que é aquela história, né? Não sabe do que se alimenta, onde vive. Uma entidade, né? Uma entidade, né? Que ele vai lá e orienta mal, né? Uhum. A recrutadora de 20 e poucos anos e diz assim, olha, só não contrata gente com mais de 40 anos, tá? O resto pode contratar. Uhum. Então, isso. Esse é um problema sério. Né? É isso. Então, a gente às vezes joga para... Tu sabe que eu sempre gostei de trabalhar muito perto de quem está no meu time, né? Então, por exemplo, lá na Fiergs eu tenho uma característica que, em um determinado momento, logo que eu entrei, eles queriam fechar a minha sala. Porque eu trabalhava com temas confidenciais, muitas vezes, né? Então, e aí eu disse, não, faz o seguinte, faz uma sala de reuniões, né, do meu ladinho aqui. Quando eu precisar tratar de algum tema confidencial, eu vou ali para a sala e converso. Mas eu quero ficar no aberto aqui. Porque eu tenho, no mínimo ali, 12, 15 recrutadores que estão perto de mim e eu escuto as entrevistas que eles estão fazendo. Então, eu vejo a conversa, que para onde está indo, né? E muitas vezes, se tem alguma coisa naquela conversa que me chama a atenção,
É óbvio que eu não fico o dia inteiro prestando Sim. atenção nas conversas, mas como eu tô ali naquele ambiente, e se eu escutar ali viés, né, de preconceito naquela conversa, vai ser repetido. Pode ser que eu não tenha escutado em uma vez, mas em alguma outra conversa. Se eu escutar, eu já vou sentar com a pessoa e vou dizer assim, olha só, vamos conversar. Tem certeza, né, que tu não tá tendo... Porque são jovens, São né? jovens, Então, isso passa, assim, para mim, como uma coisa muito importante que vai além. Que bom. Que é a gente estar sempre atento, entendeu? Então, Sim. se tu, como gestor, né, de uma área de RH que faz isso, que faz processo, independente do número de processos, mas tu tá atento a essas coisas que estão acontecendo, que o teu time está fazendo e tal, facilita, né? Isso facilita esse manejo, né, dessas situações. Né? E parabéns à Fiergs, né, por ter contratado uma profissional madura, né, para gerenciar uma área de gestão de pessoas, porque hoje a gente está vendo também assim muitas empresas, às vezes empresas grandes, tá, Laira, que contratam uma gerente na casa dos 35, dos 28, né? E essa pessoa muitas vezes não tem esse olhar que você está tendo. Será que não está rolando aqui um viés de preconceito de idade? Ou a pessoa não tem até experiência de vida, né, para ter vivido daqui a pouco uma situação de etarismo. Então é bem importante. Não que uma pessoa jovem não possa ter uma competência de gerenciar uma área de gestão de pessoas, mas algumas vezes faltam algumas experiências de vida, né, algumas situações assim. Por falar em gerações aí, né? Pela primeira vez na história nós temos aí 5 gerações atuando juntas no mercado, né? Não perca a conta aí, você que está nos assistindo, né? Baby Boomers, X, Y, também conhecido como Milênio, Gen Z e agora a Alpha, né, que está chegando aí em programas de estágio, programas de jovem aprendiz. Então, realmente, assim, é um ambiente multigeracional inédito. Eu trabalho com treinamentos de diversidade geracional, de liderança multigeracional, Laira, e assim, o que eu observo no mercado? Assim, muitos líderes, né, afirmando que esse conceito, né, que esse contexto multigeracional é muito complicado, muito complexo de trabalhar, né? E assim, como executiva de RH de uma grande organização, né, hoje, né, quais são as dificuldades que você está enfrentando aí no dia a dia, que você enfrenta no dia a dia, problema de engajamento, de liderança, de comunicação, que possam estar surgindo em função desse ambiente multigeracional? Quais são os teus desafios? Bom, eu acho que, de novo, assim, não só falando de empresa, mas falando do mercado de trabalho em geral. Ótimo. Né? Como tu sabe, eu também sou diretora voluntária na BRH, né? Então, eu estou nossa, já não sei mais nem quantas gestões da BRH que eu participo da diretoria. E a gente discute muito sobre esses desafios, né, que a gente tem de multigerações, de liderança. Como sempre, o maior desafio para ser trabalhado são as lideranças. Né? Por quê? Porque a gente tem um histórico, né, de vida e de trabalho que sempre foi assim e que é o que a gente precisa desmanchar, que são bons técnicos colocados em posições de liderança. Né? Então, a gente sempre teve essa dor e acredito que sempre vai ter, para nossa sorte de RH, porque nós vamos ter sempre trabalho, né? Porque... É verdade. E esse cara precisa ser treinado, né? E ele precisa ser treinado, só que eu vou além, né? E isso é uma coisa que precisa a gente ter coragem de dizer também nos ambientes onde a gente está. Nós vamos treinar, vamos desenvolver, vamos capacitar. Mas tem gente que chega no limite e não vai passando. E não vai. E aí, assim, pois é, mas não vai. Não vai. Porque decolar. A pessoa não tem perfil. E ela não tem o perfil para fazer liderança de pessoas. Porque muitas vezes são pessoas que têm um perfil técnico ótimo. E estou falando de todas as profissões. Não é só o engenheiro, não é só o cara da TI, não é só o médico, não é só o advogado. A gente está falando de pessoas que estudaram. Quais são as cadeiras que a gente tem na universidade para aprender a lidar com gente? Né? Tu pode ter até algumas cadeiras de trabalhar como faz um processinho ou outro, mas lidar com gente, a gente não tem isso. Né? Isso tu vai te
Qual é a tua formação? Eu sou jornalista de formação. Quantas cadeiras tu teve de... Zero. Vai perguntar para o advogado, vai perguntar para o médico quantas cadeiras tu teve de como fazer gestão de pessoas. Eu tenho um menino de 23 anos, tá? E ele tá na área de TI. Sim. O guri não é porque é meu filho, mas ele é maravilhoso. Assim. Só que ele é um daqueles guris de TI que tem atitude, que gosta de gente, gosta de se relacionar e tal. Sim, perfeito. Ele já está liderando o time. Porque Olha ele está trabalhando para fora. Ele não está nem trabalhando para o Brasil, ele trabalha em Roma e está trabalhando para fora do Brasil. E tem o chefe dele é americano, o outro não sei de onde. Ele entrevista gente da Índia, dos Estados Unidos, e ele já está com gestão de time. Sabe por quê? Porque na área de TI não são tantas pessoas assim que têm esse perfil técnico e que têm um bom olhar para pessoas. Né? Isso acontece em todas. Ele acabou se destacando. Se destacando. Por quê? Porque os gestores deles viram que ele era um guri que tem a capacidade de fazer uma liderança de um time, que não é muito comum isso, porque principalmente nessas áreas técnicas. Então, o que acontece, né, Stefan? A gente coloca pessoas que são maravilhosas tecnicamente e a maneira que tu tem de promover essas pessoas, de dar mais salário e tal, é colocar elas em cargos de gerência, de coordenação. E muitas vezes essa criatura não tem a coragem de dizer não porque ela tem medo de se queimar ou até de bloquear a carreira dela, né? Porque a gente não tem daí, na grande maioria das empresas, uma carreira em Y, né? E aí, esta pessoa vai para uma função a qual, mesmo que tu treine, que tu desenvolva, não é o que ela gosta de fazer. Ela não gosta de liderar pessoas, de lidar com pessoas, enfim. E você me perguntou ali qual era a minha formação, se eu tinha tido, eventualmente, uma cadeira de gestão de pessoas, né? Eu só fui ter alguma coisa nessa linha de gestão de pessoas quando eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. Aí que eu tive. Mas nem todo mundo vai fazer uma pós-graduação para adquirir esse conhecimento. E tem uma outra situação também hoje, exatamente por conta desse cenário multigeracional, né, Laira? Nem sempre, hoje a situação está tão diferenciada que nem sempre o gestor do time vai ser a pessoa mais velha, mais madura. Né? Daqui a pouco nós vamos ter assim, uma equipe no qual o João tem 28 anos, está liderando uma milênio de 35 e também lá uma geração X de 45. Ou então nós vamos ter até lá a Laira, que tem 60, que está liderando uma equipe que tem uma pessoa de 35, outra de 28. Então, não necessariamente a pessoa mais madura vai ser a gestora do time. Né? Então, essa pessoa, mesmo que ela tenha 28, 35 ou 42, ela vai ter que aprender a lidar com pessoas de gerações diferentes. Exatamente. Então, é um cenário complexo, né? Diferente. Né? Muito se fala dessa competência principal nos dias atuais, né? Que é tu desaprender e aprender, né? Então, tem muita gente apegada ao que já aprendeu e não consegue largar os seus aprendizados, né? Ai, mas eu fazia assim. Ai, mas no meu tempo era assim. Ai, mas... essa história do meu tempo era assim. Ai, mas eu fazia assim. Ai, mas quando eu queria... quando eu estava desempregada e eu queria trabalhar, eu vinha, né, de qualquer jeito para uma entrevista de emprego. Hoje não, né? Então, se a gente... independente da idade, se a gente não consegue desaprender esses ranços que a gente tem, esses ranços, o que a gente aprendeu lá, e ver que... E eu falo assim, e as pessoas falam muito do mimimi, né? Mimimi, uma geração mimizenta. E eu dou muita palestra de assédio, né? Que é um tema que eu gosto muito de falar, e as pessoas dizem que eu falo de assédio como uma maneira leve de um tema pesado, né? Que era um tema tabu. A gente não falava de assédio sexual, de assédio moral dentro das empresas. Eu sou da geração, né, que apanhava do gestor, ouvia xingamentos, humilhações, ia para o banheiro chorar e aí saía como se nada tivesse acontecido. Né? Então, eu falo muito nas minhas palestras do assédio. Quando eu começo a palestra do assédio, eu pergunto, né, para as pessoas que estão lá, quantos dali apanharam quando era pequeno. Mas eu digo, não é aquela palmadinha, assim, é surra mesmo, cinta, de maneira... Muita gente, principalmente os mais velhos, né, levantam a mão que apanhar. E aí eu pergunto, quantos de vocês surram os filhos?
Até aparece algum outro. Muita gente pode não levantar a mão de medo do conselho Sim, tutelar, né? Sim, mas verdade. a grande maioria, mesmo quem apanhou quando Sim. era pequeno desse jeito, hoje não bate nos filhos, Sim. né? Mudou a cultura. Mudou a cultura. E eu digo, e isso a gente fala mimimi para lá, mimimi. E por que a gente não fala e não olha nisso como na evolução, né? Olha. E não mimimi? A gente evolui. A gente evoluiu. Sim. E aí eu quero chamar a conversa aqui, né, puxar a conversa para essa questão da geração Z, né? Muitos gestores aí reclamam da geração Z, né? E é uma geração, né, que tem características, né, Laira? A gente não pode negar, assim, são ansiosos, eles têm problemas de comunicação aqui interpessoal, né? Eles têm também, assim, pouca resiliência às vezes, né? E aí, muitas vezes, a gente vê aquela situação assim, o ambiente é tóxico, né? A primeira cobrança, eles já dizem que o ambiente é tóxico. Inclusive, vou trazer um dado aqui, né? Nesse ano, no início desse ano, saiu uma pesquisa de uma consultoria norte-americana que disse que 19% dos baby boomers estão pensando em se aposentar para não ter que trabalhar com a geração Z. Tá? Veja só como é que está a situação. Mas a gente precisa lembrar também, né? E você falou aí, todo o pessoal fica dizendo que Gen Z é mimimi, mas é uma geração que tem o mérito de ter trazido uma outra perspectiva, né, para o trabalho, de saúde mental, de discutir saúde mental, ambiente de trabalho, levantar questões como equilíbrio, né, propósito. Qual é a tua visão como profissional de RH? Qual é a tua visão sobre essa geração? A geração Z. Eu adoro. Legal. Tá, eu adoro. Acho que é um desafio, né? Mas é um desafio muito bom, porque a gente aprende com a geração Z e a gente tem condições de aprender muitas coisas, para ensinar muitas coisas, né, para a geração Z, dar os limites, né? É que tem muita gente preguiçosa para fazer gestão, né, sabe? Então, e eu falo, e é sem preconceito, né? Mas quando eu falo preguiçoso para fazer a gestão, talvez até a preguiça não seja a palavra mais apropriada, mas eu invisto muito do meu tempo, e aí a grande maioria de quem reclama da geração Z no mercado de trabalho são os líderes dessa geração Z, né? Quem tem que liderar a geração Z. Sim. Por quê? Porque eu vim de uma época trabalhando como líder, em que eu mandava as pessoas fazer as coisas, as pessoas faziam, não questionavam muito, né? E saíam tocando a vida. Se eu mandava trabalhar até meia-noite, tu provavelmente também. Sim. Trabalhei demais até meia-noite, no outro dia, 6 da manhã, voltar, né, para trabalhar. E hoje tu vai pegar pessoas que vão dizer assim, tá, mas isso está de acordo? Eu tenho uma jornada de trabalho, eu fui contratado com uma jornada de trabalho. Não tem interjornada, eu posso trabalhar. Eles sabem tudo, né? Eles sabem. São mais questionadores. São mais questionadores, se interessam mais, olham mais a legislação trabalhista. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem ver propósito também naquilo que eles estão fazendo. Sim. Então, isso eles nos ensinam bastante. Nada é perfeito, o mundo não é mundo, tal, mas eu, pela minha característica de gostar muito de investir meu tempo em pessoas, eu acho bárbaro ter discussões. Inclusive, eu tenho muitas pessoas no meu time com geração que são geração Z, e às vezes a gente está discutindo assuntos. Vou te dar um exemplo. Assim, outro dia a gente estava discutindo um assunto polêmico em que eu tinha uma opinião e alguns do meu time, que eram mais jovens, tinham uma opinião diferente da minha. Né? E eu estava trazendo argumento, e eles traziam argumento, e eu trazia argumento, porque eu gosto, assim, né? De comprar uma briga, né? Então, a gente estava... Mas era um debate saudável. Debate saudável. Chegou num determinado momento, assim, em que eu vi que uns ficaram de beiço, né? Porque não gostaram e tal. E aí eu disse, olha só, vocês estão vendo qual é a diferença entre da maneira como vocês atuam, inclusive, né? Eu disse, eu vejo isso na minha casa e com os amigos dos meus filhos, né? Nós que somos mais velhos, temos uma cobrança da parte de vocês, que nós precisamos nos adaptar, que a gente precisa se atualizar, que a gente precisa ser mais moderno nas nossas ideias. Mas vocês não têm um pingo de flexibilidade, de tolerância como a maneira como nós pensamos, e nós fomos criados assim. Sim. Se esquecem que eu passei a minha vida toda ouvindo as coisas desse jeito. E vocês entraram depois. Então, vocês não têm a tolerância necessária
para conviver com os mais velhos. E isso é na casa de vocês também, né? Então, por isso que eu te digo assim, porque eu adoro, porque eu gosto de entrar num debate, de discutir, só que não é todo mundo que tem, né, esse perfil, essa paciência, né, esse jeito. Por isso que dá umas brigas, né? Exatamente. E essa questão, já saíram pesquisas desmistificando o mito, né, de que o profissional maduro é inflexível. Na verdade, a geração mais inflexível, por incrível que pareça, é a geração Z. Verdade. Então, assim, como eu disse, eles têm méritos, eles têm coisas legais, trazem um olhar de inovação, tem a questão do olhar digital, mas tem algumas coisinhas que a geração Z tem que desenvolver, né? Essa flexibilidade também, né? Que tanto eles nos cobram, né? Exatamente, por isso que eu digo. E também essa questão de eles poderem olhar os outros sem preconceito. Né? Perfeito. Porque eles falam do preconceito do mais velho, mas é uma geração muito preconceituosa. Muito preconceituosa. Em relação ao que eles pensam, aos conceitos deles, então eles têm um pré-conceito das coisas que eles acreditam que só a verdade deles é a verdade absoluta, né? Então, isso é uma grande verdade, assim, que eu tenho visto, não só no ambiente de trabalho, mas em todos os lugares por onde eu transito. E isso aí impacta uma outra questão aqui que eu quero trazer para a nossa conversa, que eu vejo assim, mentorando profissionais maduros, né? Eu já tive vários relatos de preconceito de idade, né? Nas entrevistas, no processo seletivo. Tá? E tem até pesquisas aí que já mostraram que mais de 70% dos profissionais maduros do Brasil já passaram por situações de preconceito de idade em processos seletivos. Né? Então, assim, talvez tenha esse olhar também do recrutador mais jovem que já vai para a entrevista pensando assim, não, mas esse cara aí está desatualizado, já não vai dar para essa vaga, né? E aí, em um país assim, no qual 40% da população brasileira, né, já tem mais de 40 anos, é uma coisa que não faz sentido lá, né, Laira? E assim, como é que a área, e aí eu quero ouvir também a Laira, né, que é empreendedora, né, dona de uma agência, né, de RH, que trabalha com recrutamento e seleção. Como é que o RH, de uma forma geral, né, pode ajudar a acabar, né, ou pelo menos reduzir esses índices de preconceito de idade, principalmente em processos seletivos, que eu já conversando, aí, né, pesquisando sobre o assunto, 70% dos casos de etarismo acontecem nos processos seletivos. Como é que a área de RH pode ajudar nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, a área de RH, todas as áreas de RH, têm que cuidar os seus preconceitos, seus vieses, né, conscientes e inconscientes em relação a pessoas que têm mais idade. Então, começa por aí. A área de RH entendendo isso e conseguindo, né, fazer com que haja alguma flexibilidade, né? Se eu como gestora de RH ou eu como empreendedora, como tu falou, eu tenho um RH de aluguel, que desde que eu fui convidada a entrar na Fiergs, eu deixei mais a gestão. Eu tenho uma parceira, que é a Daisy, e outras pessoas que trabalham no serviço do RH de aluguel, que elas estão tocando dia a dia. Então, fim de semana, eu ajudo na supervisão, enfim, mas elas estão tocando. Perfeito. Quando tu senta para fazer um desenho de um perfil de uma vaga, tu, como profissional de RH, já tem que ter a coragem de não concordar com critérios que estejam sendo colocados ali. E a gente não trabalha com vaga preconceituosa no RH de aluguel. Muito então, bom. assim, a gente tem isso como valor. Eu tenho um serviço chamado Recruta 50+. Legal. Que o Recruta 50+ são mulheres que não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu tenho gerente de banco, eu tenho professora, né, eu tenho pessoa da área comercial, que a gente treinou elas para fazer recrutamento. Então, elas fazem recrutamento da casa delas hoje, né? Aprenderam a recrutar, fazem recrutamento lá em home office, tal, ganham um dinheiro lá por vaga fechada, enfim, trabalham para a gente, que é as Recrutas 50+. A gente tem um nível de assertividade dessas recrutas que é fora da curva. Por quê? Porque como elas já são maduras e elas conhecem o que eu falo, a pessoa vai indo com a farinha, elas já vão voltando com o pão, né? Então, elas já conhecem. Mas a gente tem isso como valor de
Se algum cliente disser, não, mas eu não quero gente de mais de 35, 40, eu não trabalho a vaga para ti. Isso é valor para nós. Muito bom. Então, eu acho que a partir do momento em que nós, como áreas de recursos humanos, independente e orientar isso, né? Sim. Se eu tenho isso como valor e eu tenho pessoas trabalhando para mim que fazem isso de forma diferente, óbvio que daí as coisas não vão andar. Agora, se eu tenho isso como valor de verdade, né? E eu realmente não aceitar alguém que vier com preconceito para fechar uma vaga comigo, daí não é valor, né? Faz de conta. Mas eu acho que caminha cada vez mais para isso, sabe, Stefan? Das pessoas. Perfeito. Nós, como profissionais de recursos humanos, temos coragem de não aceitar o pedido que às vezes é do cliente, ou do interno ou externo. Eu vou te dar um exemplo assim, de uma coisa, e Claro. aí depois a gente até pode comentar sobre essa coragem para fazer liderança. Eu estava trabalhando em um projeto numa empresa, e o CEO dessa empresa me chamou junto com o gerente da contabilidade. E aí ele queria contratar uma pessoa e ele chegou assim, até pode ser mulher, o senhor falou assim. Mas só que assim, Até pode ser mulher, é ótimo. Né? Mas Que não contratem idade lá que ela vai poder engravidar. Nossa. Né? Falando isso para mim, para os gerentes, assim. Porque o que vai acontecer, né? A gente sabe. E ele olhou para mim e disse assim, eu sei que tu é mulher e que tu já teve filho, mas é assim, nunca mais a produtividade dela vai ser igual. Porque eu já tive pessoas aqui que trabalhavam e daí se precisava trabalhar até às 10 horas da noite, 11 horas da noite trabalhava. E depois que ganhou filho, tem que buscar filho na creche, tem aquela coisa, não trabalhava mais. Então, não. Aí eu olhei para ele, eu olhei pro gestor e eu disse assim, bom, eu não sei tu, mas eu não trabalho essa vaga. Eu disse para ele assim, porque para mim isso é totalmente preconceituoso. E isso não existe. Eu disse, eu, nas minhas gravidez, trabalhei até o último dia de ganhar, graças a Deus que não tive problema, né? Mas Sim. também tem gente que tem problema. E a minha produtividade não caiu nenhum milésimo, eu disse depois que eu ganhei meus filhos, fui promovida e tal. Então, assim, eu não trabalho uma vaga assim. E o gestor daí pegou e disse para ele, pro CEO, disse assim, olha, eu vou concordar com a Laira, me desculpa, mas eu não vou limitar a minha vaga a isso, aquilo, e foi, entendeu? Mas o gestor... Mas o que acontece aí, né, Stefan? O gestor teve coragem também, né? Porque às vezes a gente tem muito nas empresas gestores que não têm a coragem de se manifestar. De enfrentar. Então, passa por isso, né? Sabe que eu tenho uma situação também para te relatar. Há uns anos atrás, um amigo meu que é dono de uma... ele até já faleceu, que ele era dono de uma agência de empregos em Santa Maria. Ele me contou que um cliente dele solicitou, né, um recrutamento de uma gerente de vendas. Ele queria uma pessoa para ser gerente de vendas, né, homem ou mulher, enfim. Só que esse cliente disse para ele assim, olha, é uma equipe jovem, os vendedores têm no máximo ali 35 anos, então assim, vamos contratar uma pessoa de no máximo 35 anos, tá? Não me aparece com uma pessoa mais velha do que isso, porque a equipe é muito jovem. Bom, aí ele passou uma série de sugestões de candidatos, né, e nenhuma pessoa agradava. Até que esse meu amigo disse para o cliente, olha, eu tenho uma profissional aqui, que ela tem 53 anos, ela foi gerente de vendas durante 25 anos. Ela é ótima, uma pessoa que se comunica super bem, enfim. Quem sabe você entrevista ela, para conhecê-la, tá? Mesmo que não esteja dentro do escopo aí que você estava prevendo. Resultado, a candidata foi ótima na entrevista, foi contratada e a equipe decolou. Então, muitas vezes é o viés etarista que acaba, né, fazendo com que uma empresa simplesmente desperdice um bom profissional, né, Laira? Bom, Laira, agora eu preciso interromper aqui rapidamente o nosso papo, né, para dar um recado importante do nosso patrocinador Master. Há mais de 20 anos, a Horus Consultoria, sob a liderança do Rafael Mótula, ajuda empresas de grande e médio porte dos mais diversos segmentos de mercado a obterem melhores resultados,
Como no filme De Volta para o Futuro, o Rafael viajou para o passado, para a época em que ele dava os primeiros passos como consultor empresarial e fez algumas perguntas para si mesmo. O que eu poderia ter feito diferente e melhor? Que erros eu não precisaria ter cometido? Como eu poderia ter escalado mais rapidamente? Então, com o DNA da Horus, nasceu o HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria, onde o Rafael e os demais anjos do programa, e eu me incluo entre eles, ajudam profissionais que têm conhecimento, experiência de mercado, resultados concretos a desvendar o seu potencial, inventariar as suas competências e modelar a sua atuação em consultoria empresarial, conquistando reputação e autoridade. Na mentoria HFAC, as hard skills são do mentorado. Além de ajudar a modelar a sua atuação independente como especialista ou CEO do seu negócio, a consultoria empresarial, o programa prepara cada mentorado para vender serviços, entregar, escalar e surpreender clientes e o mercado com estilo e ritmo próprios. Acesse os perfis da Horus Consultoria no LinkedIn ou no Instagram e entre em contato. E não esqueça de mencionar que você ouviu sobre a mentoria de formação e aceleração de consultores no podcast Conversas Maduras para obter melhores condições de contratação. Laira, agora eu queria falar sobre um tema aí que está onipresente nas discussões da área de RH, né, recentemente, que é a nova norma NR1, né, que obriga aí as empresas a identificarem e gerenciarem fatores de risco à saúde mental dos seus colaboradores. O que muda na prática e quais são os maiores desafios que as empresas estão enfrentando para aplicar essa NR1? Bom, de novo, quando a gente enfrenta situações onde precisa ter um olhar sobre as relações de trabalho, coloca o fogo no parquinho. Eu vejo muito no mercado fake news, muitas situações onde as empresas assustadas porque vão ter que incrementar seus custos, todas as empresas vão ter que contratar psicólogos, né? E eu tenho procurado em todas as oportunidades, né, dar uma orientação para as empresas de pensar assim, né? Eu acho que basicamente nós sempre tivemos a avaliação de levantamento de riscos, né, no trabalho, para isso gerar pagamento de periculosidade, para insalubridade ou não, né? Prevenir os riscos. A NR1, ela vem em cima de uma NR que já existia, que é a NR17, da ergonomia, e a inclusão, né, dessa obrigatoriedade de fazer a medição dos riscos psicossociais, né, voltados ao ambiente de trabalho. Então, aí está uma das grandes questões. Por que eu avaliar a sobrecarga de trabalho, excesso de jornada, tudo que leva a uma situação de risco, né, psicossocial dentro do trabalho? E em muitas situações, a gente vê indo para uma avaliação de risco individual. E a NR1 ela é para avaliação de riscos coletivos no ambiente de trabalho que possam gerar esse perigo. Então, quando eu falo da NR1, eu procuro trazer para as pessoas pensarem assim: se eu tenho um levantamento de risco no meu ambiente de trabalho, químico, físico, ergonômico, o que acontece ali? Eu tenho que ver os riscos que eu tenho e eu tenho que ver se eu consigo eliminar essa condição através de uma mudança de local, de suprimir aquilo, ou da EPI, né? Ou EPCs. EP, equipamentos de proteção individual, e EPC, equipamentos de proteção coletiva. Em NR1, eu tenho que ter esse olhar. Se eu fiz um levantamento de risco psicossocial e eu tenho excesso de jornada, eu tenho um ambiente tóxico, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar as lideranças, né? Perfeito. Eu tenho que trabalhar o meu processo produtivo para adequar a jornada. E, então, é identificar o que são os meus equipamentos de proteção individual e meus equipamentos de proteção coletiva. That's it. É simples assim. Não é tão complicado como parece. Não é tão complicado. É porque daí tem pessoas que têm conhecimento, que têm orientação e que conseguem passar isso. Isso vai lá para o PGR, né? Quais são os seus riscos? E se eu tenho risco, eu tenho que fazer um plano de ação para minimizar, né, combater aquele risco, que é o que eu falo dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva. O que a gente tem, e aí eu acho que é um risco
que não foi previsto na norma, mas tem se falado bastante do nível de endividamento dos profissionais, inclusive das liberações dos empréstimos consignados, dos joguinhos, dos tigrinhos, que isso vai fazer o quê, né? E é isso que a gente tem que cuidar para não confundir as coisas, né? Eu posso vir para o meu ambiente de trabalho com a minha saúde mental já muito abalada. Porque eu posso estar endividado, eu posso estar cheio de problemas. E eu sou uma pessoa que, talvez, se eu não tiver um processo bem definido, se eu não tiver uma gestão muito próxima, eu poderei, inclusive, fazer excesso de jornada, buscar fazer mais hora extra, fazer essas coisas, mesmo sem ser uma solicitação da empresa, né? E aí, eu numa aplicação de um questionário ou numa fiscalização que possa ter na empresa, esta própria pessoa diz assim, eu trabalho 10, 12, 15 horas por dia, mas... Por quê? Porque, às vezes, as empresas não estão conseguindo ter esse olhar. Então, o meu olhar sobre a NR1 e sobre essas questões cada vez mais a gente tem que ter lideranças preparadas, cada vez mais a gente tem que ter os instrumentos de medição, de risco, como uma coisa conhecida dentro da empresa e um instrumento onde as pessoas... Não fica só com o SESMIT. Entendi. Ele tem que ser um instrumento onde a área de RH, onde a diretoria da empresa conheça o que foi colocado lá no PGR. Para que a gente... Então, assim, a gente falava que o PGR, né, que é o programa de riscos nas empresas, ele era um documento que era emitido e ia para a gaveta. Ninguém olhava mais. Ninguém olhava mais. Agora... O grande segredo da NR1 é esse. O PGR, né, tem que ser um instrumento de gestão. Então, perfeito. Basicamente isso. Perfeito. A gente falou agora há pouco, né, sobre a geração Z, enfim. Nos meus cursos de liderança multigeracional, eu tenho ouvido muito de gestores, Laira, sobre a dificuldade que vai ser aplicar a NR1, principalmente por causa da geração Z. Por quê? Segundo eles, né? É uma geração que qualquer cobrança já diz que o ambiente é tóxico e o chefe é tóxico. Tanto é que tem uma média aí de permanência no emprego de 8 meses, né, entre a geração Z. Então, assim, aí já ouvi isso de gestores. Essa NR1 vai ser uma dificuldade a aplicar ela por causa da geração Z, que é mimimi, enfim. Na tua opinião, como é que líderes e gestores podem criar primeiro, né, e depois garantir ambientes psicologicamente seguros, né, sobretudo nesse ambiente multigeracional que a gente está vivendo hoje? Primeiro, começa com os nossos líderes conseguindo tirar esse preconceito que eles têm em relação à geração Z. Eu falo, eu tenho usado bastante, assim, quando eu trago essas falas. Só para a gente lembrar, né, Stefan? Quem é que cria essa geração Z? É verdade. Boa pergunta. Os pais da geração Z, normalmente, nem sempre, mas normalmente são as pessoas da geração X, né? Então, assim, talvez a educação, né? Essas pessoas, elas não saíram do nada, né? Então, assim, talvez a geração não é culpa só da geração X, atenção, tá? Mas parte da responsabilidade da gente ter botado um Gen Z com esse comportamento, né, no mercado de trabalho, talvez tenha faltado educação em casa, né, Laira? Então, é sobre isso, né? Porque quando eu sou geração X, sim, eu tenho filho geração Z, minha filha é geração Alfa, ainda não entrou ainda no mercado de trabalho. Sim. Mas eu convivi com as mães dos colegas dos meus filhos, não querendo que as professoras dessem muito trabalho na escola, fazendo os temas pelos filhos, não deixando eles passarem, né, trabalho, indo lá cobrar na escola se estava com muito tema, se rodou na prova, se a prova estava difícil, se tinha 50 páginas para ler de um livro, se a professora era muito dura. Então, isso não é o reflexo do que acontece agora no mercado de trabalho, porque essa geração, daí que foi criada desse jeito, com dificuldade de limite, com dificuldade de autonomia. Eu conheci a mãe que seguia o ônibus de excursão da escola de medo de deixar seu filho só com as professoras, né? Ia se perder e não sei o quê. Então,
Não, a tua provocação é ótima. Não é a mesma. Eu tenho uma geração Z lá que tem que receber ordem de uma liderança e sempre vai ter essa relação, né, de ordem, porque eu tenho coisas para cumprir, eu tenho horário para cumprir, se eu tenho, né, que eu vou entrar. Não faz o mesmo sentido de lá que ele tinha que ler 50 páginas do livro, que ele tinha uma nota ruim lá na prova. Então, passa por isso, né? Passa por isso. E a minha preocupação, Laira, assim, porque a geração Z já está aí no mercado, né? Há 10 anos aí e tal, né? Entre aspas, o estrago já foi feito. Né? Muitos estão sendo literalmente educados no mercado, que é isso que você está falando aí, né? Mas acho que a geração alfa ainda dá tempo, né, dos pais mudarem essa atitude que você estava falando, né, de super mimar, né, os jovens. Né? E de trazer, né, obrigações, de trazer limites, de trazer... Sim, a gente tem... E aí, esse é um lado. Sim, né? O lado da geração Z. Sim. Agora, a gente tem o outro lado de uma liderança muito querendo atuar ainda em comando e controle que não funciona mais. Não funciona mais. Não Perfeito. funciona mais. Então, a gente tem um lado de uma geração que sim... Que foi criado muitas vezes com muita falta de autonomia, falta de disciplina, irresponsabilidade. E aí tu entra num ambiente que os líderes querem continuar liderando como lideravam no passado. Xingando as pessoas indo para o banheiro chorar, querendo controlar tudo. Qual é a grande dificuldade, né, dessas lideranças? Era muito mais fácil eu controlar o horário de trabalho do que a entrega, né? Sim. Então, é muito difícil para essas lideranças. E isso passa por desenvolver lideranças, por aquilo que tu falou ali antes, né? E eu lembrei sobre o que é realmente o ambiente tóxico, o que é o assédio, eu procuro trazer sempre, né, inclusive nas palestras de assédio, de fazer um quadro aqui. Isso pode ser assédio. Isso não é assédio, né? Porque eu dar orientação, eu dar um feedback, né, mais assertivo, mais corretivo. Muitas vezes, e na geração Z também se confunde muito isso, eu vejo nas empresas. Meu chefe, eu não trabalho sábado. Meu chefe mandou eu vir trabalhar nesse sábado. Tá me assediando. Não! O teu chefe estaria te assediando se tivessem 10 pessoas no teu time e sempre... tu que teria que vir trabalhar no sábado e os outros poderiam vir também. Poderia ser uma coisa persecutória. Sim. Aí sim eu posso dizer que o cara está me assediando. Ou se todo mundo pode tirar férias em janeiro. Só eu não posso tirar férias em janeiro. Eu sempre tenho que tirar férias no meu... me assedia. Se for só comigo... Aí pode ser. Mas esse esclarecimento, e isso tem coisas que a gente acaba realmente evoluindo nas relações de trabalho. Veio uma lei aí, né, a 14457 do assédio, onde as empresas são obrigadas, empresas que têm CIPA de mais de 20 colaboradores, são obrigadas a fazer treinamento com todos os níveis da organização sobre assédio, né? Ao mesmo tempo que é super importante a gente discutir aí questões como fim da escala 6x1, saúde mental, NR1, né? Eu tenho percebido, não sei se você tem essa impressão também, eu tenho percebido muito nas redes sociais, e aí principalmente entre os jovens, uma certa demonização do trabalho. Tá? Como se algumas pessoas colocam assim, quase como se o trabalho fosse um estorvo na vida delas, né? Uma coisa assim preocupante. E eu achei muito bacana que você colocou nas tuas redes sociais, no dia do trabalho, né? Você colocou lá um post que dizia assim: eu não preciso parar de trabalhar para curtir a vida. Né? Eu achei muito legal, eu concordo muito contigo. Né? Eu acho que trabalhar e curtir a vida não são coisas excludentes, né? São coisas complementares. Mas como eu te falei, assim, a gente vê hoje nas redes sociais, às vezes, as pessoas demonizando o trabalho. Né? Por que você acha que as pessoas passaram a considerar assim, um problema, né? O trabalho na vida delas? Perfeito. Qual é a tua visão sobre isso? Esse meu post, né, ele teve origem, inclusive, numa pergunta dessa minha tia, assim, que a gente trocando mensagem, e ela assim, quando é que tu vai parar de trabalhar, né? Quando é que tu vai descansar e vai aproveitar a vida? E aquilo me bateu, assim, justamente por isso. Eu preciso parar de trabalhar para aproveitar a vida, né? Eu ouvi em uma fala
Eu acho que foi de um advogado que falou numa palestra até de NR1, onde ele trouxe que o trabalho salvou ele lá na adolescência, Olha né? só que E o legal. quanto ele, ao ter o trabalho na vida dele, ele conseguiu ter propósito e tal. Na minha opinião, a gente tem uma grande culpa aí de redes sociais, Sim. né? Porque tu tem muito influencer, muitas pessoas que mostram ali que ganho dinheiro de maneira fácil, né? Então, eu fiquei rico de uma maneira... Então, as pessoas acabam assim, eu não quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro desse jeito, eu quero, né? Vou virar influencer para ganhar... E aí, isso vai ajudando também por conta de coisas Verdade. que a gente vê de empresas que fazem uma gestão de uma maneira mais difícil e que as pessoas acabam não querendo ficar ali, elas saindo daquele lugar e tal. São vários fatores. Endemonizando, né, o trabalho, e eu acho que isso é um grande mote que a gente tem como recurso humano, como profissionais de pessoas, de fazer, recuperar isso, né, de trazer esse olhar de que o trabalho é uma coisa bacana, né? É uma coisa... a gente pode aprender, a gente pode se desafiar, a gente pode fazer... E não só ser o objeto ali de ganhar o dinheiro no final do mês, né? Mas eu acho que esse é a grande sacada. Verdade. Laira, já nos aproximando aqui do final, né? Antes da gente entrar no nosso bloco final de perguntas rápidas aqui, o aumento da longevidade tem transformado aí as carreiras, né, numa jornada muito mais longa, né? As pessoas estão trabalhando aí até os 60, 70, 80 anos. Você relatou que tinha um funcionário lá com 85 anos, enfim. E antigamente as pessoas se aposentavam às vezes com 50, né? Na tua opinião, como planejar e gerenciar uma carreira muito mais longeva? E qual o conselho que você daria para um profissional maduro se manter competitivo, relevante e principalmente feliz no trabalho, nessa carreira mais longeva? A gente tendo a condição de achar prazer naquilo que a gente faz, mesmo que tu não tenha elegido aquilo como a tua vocação. Então, eu trago muito de... eu adoraria ter sido uma advogada. E eu acho que eu teria sido uma ótima advogada. Mas quando eu comecei lá a minha carreira, eu acabei indo para departamento pessoal, recursos humanos, e eu sempre fui achando motivos que me levassem a gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que o principal segredo é a gente aprender a gostar. Se é uma coisa que realmente eu odeio, eu tenho que sair fora. Sim. Tem que sair fora, é o que eu sempre digo. Assim, se eu morasse com um marido que me batesse, eu ia morar embaixo da ponte, mas eu não ia ficar com aquele cara. Sim. Então, se eu estiver trabalhando em alguma coisa que eu odeio, faz um bem para ti e para a sociedade. Sai daquele lugar. Né? Porque pessoas infelizes, né, são aquelas pessoas que deixam o local de trabalho infeliz para ela e para as outras. Então, faça esse favor. Se eu estiver realmente muito contrariado com aquilo que eu estou fazendo, então vai procurar outra coisa e vai fazer outra coisa. Então, acho que esse... e sempre procurar aprender e ter a certeza de que a gente pode ver oportunidades, né, de aprendizado, de fazer coisas diferentes. Olha, né, eu tô com os meus 60 aqui, eu trabalho lá no meu, né, tenho meu horário comercial e fora do meu horário comercial, porque, né, viagem, enfim. Como executiva de RH, eu sou empreendedora, estou sempre ligada nas coisas do empreendedorismo, estou sempre apoiando as meninas, faço trabalhos voluntários, tenho diversos trabalhos voluntários. Eu escrevo capítulos de livro, ainda não escrevi só meu, mas eu escrevo, já tenho já participei de 4 feiras do livro aqui, como coautora. Me reúno com as minhas amigas, estou sempre em ação, cuido dos meus filhos, do marido. Então, o segredo é não parar. Não parar. Não parar. Laira, nosso bloco final agora de perguntas ping-pong, tá? Vamos lá. O que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que tem propósito. Complete a frase. Depois dos 60, eu descobri que... Depois de 60, eu descobri que eu posso continuar por mais 60. Ótimo. Qual foi o maior ensinamento, a melhor coisa que a maturidade te trouxe? Que eu posso viver sem precisar ter razão em tudo. E escolher as lutas que valem a pena ser lutadas. Muito bom. Se você fosse dar um conselho para a Laira lá de 20 anos,
Qual seria? Continua com um sorriso na cara, lutando e acreditando que tu pode fazer sempre o melhor. Essa aqui é boa. O que é um profissional de RH estratégico? É aquele profissional de RH que consegue entender o que é melhor para o negócio e para as pessoas. Muito bom. Uma decepção ou um arrependimento? Uma decepção é ter acreditado em algumas pessoas que não valiam a pena, né? E ter me decepcionado, né, com essas pessoas. É a decepção e arrependimento? Ou não, só uma decepção. De ter acreditado em algumas pessoas, assim, ter investido meu tempo com pessoas que não valiam a pena. Perfeito. Uma realização, algo que te orgulha na tua vida? Meus 2 filhos. E ter um casamento de 40 anos. Que legal, parabéns. Um bom hábito. Caminhar. E um mau hábito que você tenha? Falar demais. Falar demais. Às vezes falar sem pensar. Um bom livro, Laira? Todos da Brené Brown. Coragem para liderar, O Poder de Ser Imperfeito. Todos da Brené Brown eu amo. Um bom filme ou série que você tenha visto recentemente? O Senhor Estagiário. Adoro. Esse é um baita filme. Já recomendaram antes aqui do podcast. Muito bom. Uma frase que te guia na vida? Eu tenho que... por onde eu passar, eu tenho que deixar aquele lugar melhor do que ele estava quando eu cheguei. Bacana. Qual é o melhor conselho que você daria para um profissional maduro hoje? Não desista. Não tenha preconceito consigo mesmo. Acredita que você pode ser sempre melhor do que foi ontem. E fazer com que isso as pessoas consigam enxergar, né? Então, nunca se depreciar. Sempre para frente. Muito bom. E para fechar, que conversa madura o mercado precisa ter, mas tem evitado? Que as gerações podem trabalhar juntas, sim. Que todo mundo pode aprender uns com os outros. E que a principal lição que eu, como RH, daria é dar valor às mentorias reversas. Que eu possa aprender com o mais jovem e que o jovem tem muito para aprender comigo. Né? Então, acho que essa é a principal lição que a gente tem que levar para a vida da gente, para o mundo do trabalho. Muito bom, Laira. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Conversas Maduras, uma realização da Maturidade, empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, com o patrocínio do HFC. Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. Laira, parabéns, né, pelo teu trabalho e muito obrigado pela participação, né, por ter aceito participar aqui desse episódio do Conversas Maduras. E vou te passar a palavra para você se despedir da nossa audiência e aproveita para deixar aí as tuas redes sociais e os teus contatos. Bom, um prazer, né, agradecer por esse convite. Eu tenho um grande... eu gosto muito de poder compartilhar conhecimento, de poder compartilhar aprendizado. Inclusive, hoje eu ouvi uma frase em uma reunião de manhã que dizia assim: somos todos adultos, mas com diferentes níveis de maturidade. Então, levar isso para a vida e respeitar que nós somos todos adultos, mas com diferentes níveis de maturidade e que a gente possa, através disso, conseguir respeitar os outros, e sempre saber que nós podemos e devemos aprender com todos, né? Desde o pequeno até o maior. E também uma grande lição de vida que eu gostaria de passar para todos ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Muito bom. Né? E as minhas redes sociais é Laira Seus, tem o Instagram, né? Laira Seus, o Instagram é RH de Aluguel, o LinkedIn Laira Seus também. Me segue lá que a gente bate papo. Tá certo. Muito obrigado, Laira, mais uma vez pela tua participação. Foi ótimo o papo. E muito obrigado também a você, né, que nos acompanhou até aqui. Se gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, né? Espalhe aí a nossa mensagem, aí, seja qual for a plataforma que você esteja nos acompanhando, YouTube, Spotify, LinkedIn. E se você estiver assistindo esse episódio do Conversas Maduras no YouTube, se inscreva no canal e acione o sininho, né, para não perder os próximos episódios. E não esqueça também de seguir os perfis do Conversas Maduras, né, no LinkedIn, no Instagram, e o meu, Stefan Ligock, né, nas redes sociais, Instagram e LinkedIn.
E eu te garanto aí que vai ter muito conteúdo relevante aí nesses canais. Foi um privilégio ter contado com a sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!